Vamos então à pergunta do dia de hoje. Se você quiser fazer alguma pergunta para saber como o método do movimento perfeito avalia o seu caso, a sua história, entre no nosso site www.movimentoperfeito.com.br no link Perguntando para a Rosalie. A pergunta de hoje é a seguinte: eu fui uma pessoa que já sofri muito, mas sempre consegui resolver meus problemas com êxito. Hoje me sinto uma mulher triste, amargurada, com a autoestima lá embaixo. O que devo fazer para melhorar? É interessante que as pessoas elas conseguem muitas vezes resolver os problemas com êxito, mas elas produzem um julgamento sobre tudo aquilo que elas passaram, que leva a um estado emocional de tristeza. Veja bem, ou de qualquer outra emoção negativa. A coisa mais importante para você sair de qualquer sentimento, como ela, de amargura, é tomar consciência em que nível vibracional ela se encontra, mesmo que ela já tenha resolvido com êxito no passado as suas situações externas. Nós não reagimos, nós não sentimos em função dos acontecimentos que surgem na nossa vida. Nós reagimos, nós sentimos em função da interpretação, do julgamento que fizemos. E se nós temos um julgamento muito negativo, ou seja, criamos muita resistência sobre aquilo que está acontecendo, ou seja, o negativismo, é provável que nós sintamos emoções muito negativas e que produzem um estado emocional, um estado de energia muito baixo nos níveis de força da nossa tão conhecida tabela vibracional do movimento perfeito. Veja bem onde essa pessoa está. Ela está lá no nível de tristeza. É por isso que ela está vivendo um processo de vida de desistência. Como se não houvesse solução no momento presente, apesar dela ter tido êxito no passado. O que essa pessoa precisa? Qual é a solução? Como ela diz, o que eu preciso? Ela precisa sair desse nível vibracional de baixo padrão, que é um nível de força, onde as coisas demoram para acontecer, as matérias que ela tanto deseja demoram, porque ela está vivendo um processo de desistência, ela não tem luz, ela não tem energia para as coisas chegarem. E se elevar lá para o nível, no mínimo, de coragem, quando você começa a viver a sua vida num processo de poder. Por ela sair desse nível de tristeza e chegar lá no nível de coragem, ela não precisa mudar de personalidade, nem entender o seu passado. Não, ela precisa praticar conscientemente técnicas, onde, como eu disse, ela vai aprender a separar e entender os seus condicionamentos, as suas crenças, os seus julgamentos resistentes da situação, separar isso. Entender que ela é muito maior do que tudo isso e começar a desenvolver um processo de aceitação. Esse processo de aceitação, ela vem depois de muita prática de controle mental. O método do movimento perfeito são essas técnicas que você aprende a aplicar na sua vida. Quando você aprende a aplicar, você sai do nível do coragem, lá na tabela vibracional, e entra no nível da neutralidade. Veja ali que o nível de fótons de luz, segundo pesquisa, sai de 200 para 250 e 450. A pessoa começa a viver um processo de libertação. Que processo é esse? Ela aceita tudo que chega na sua vida, sem julgar se é bom ou ruim, apenas é. Olha que delícia, isso não é um pensamento positivo. A pessoa realmente aprende a trazer a experiência e utilizá-la. Não importa se ela é positiva, se ela é negativa, se ela chegou, ela tem uma utilidade. Que utilidade seria isso? Prosperidade. Se você aprender a viver no nível da neutralidade, observando tudo que chega na sua vida como uma experiência para lhe tornar algo mais expandido, mais avançado e mais próspero, você não se tranca na situação. Você prospera na vida. As coisas começam a chegar, porque você está em níveis de luz. Você está literalmente iluminado. Muitas pessoas me perguntam por que as coisas que eu tanto quero demoram para chegar. Porque você vive em níveis vibracionais de pouca luz, então o mundo externo anda muito devagar. Veja bem, eu, você, todos nós, diante de situações, temos um repertório de emoções. Muitas vezes eu me sinto impotente no nível da vergonha lá de 20 de luz.
Mas a minha diferença é que eu aprendo que não é inteligente eu ficar lá. Muitas vezes vem situações na minha vida que eu sinto medo, mas eu me dou conta que se eu ficar naquilo, com aquela energia do medo e processando pensamentos de medo, eu vou produzir um processo de fuga das coisas que eu quero na minha vida. É isso que nós ensinamos no Movimento Perfeito. Então, por inteligência, eu aplico técnicas para sair dessas emoções. Então, essa pessoa, ela precisa sair do nível vibracional de tristeza que faz com que ela tenha um processo de desistência, de amargura. Ela resiste à vida. Nada acontece, nada chega de novo. Então, a vida fica muito chata mesmo. Você consegue entender a diferença de pensamento positivo? Pensamento positivo, as pessoas dizem, você tem que gostar do que você tem. E se você não gosta do que você tem, o que você tem não é bom, você tem que gostar, você tem que ter um pensamento positivo. Não é humano isso. Não é possível isso. Então, o que você precisa é aprender a se deslocar de um nível de baixas emoções, estagnado lá, e subir para o nível de coragem. Nós somos esse repertório de emoções, mas podemos, por inteligência e trabalho de técnicas mentais, viver de maneira mais consistente nos níveis de poder. O que acontece? Qual é a vantagem? O mundo externo começa a se movimentar como um reflexo dessa sua mudança. Costumo dizer que tudo que está ou não está na sua vida coincide com quem você é. Coincide com o seu nível vibracional. Vamos a mais uma pergunta que é bem interessante, que é sobre... que é bem interessante, né? Que diz assim, como o movimento perfeito pode ajudar a resolver o meu problema de automutilação leve? Quando você tem uma não aceitação, ou seja, quando você resiste a algo a ponto de se mutilar fisicamente, levemente ou fortemente, existe muito disso, é quando você está vivendo no nível vibracional de culpa. Quando a pessoa se sente culpada, olha lá na tabela em que nível a pessoa está. Ela acredita que ela merece ser punida, porque ela fez algo errado. Quando a pessoa acha que ela merece ser punida, e está nesse nível de culpa, tem dois comportamentos que ela passa a ter na vida dela: mutilação física e sabotagem. Se você tem a experiência de próximo a alcançar algo, se sabotar, é porque você está no nível vibracional de culpa. Você não está se aceitando, você não se sente suficientemente bom. É o nível mental da insuficiência, da incompetência. Você não se sente competente o suficiente para a vida. Então você merece ser punido. Aí vem as mutilações físicas e vem também a sabotagem. O que essa pessoa precisa? A mesma coisa. Ela não precisa mudar a história, ela não precisa entender por que ela faz isso, ela precisa identificar que ela está nesse nível vibracional e utilizar as técnicas do movimento perfeito para se elevar, no mínimo para o nível de coragem de 200 de luz, para ter um processo de poder. Depois, com o tempo, ela entra num processo de neutralidade até conseguir chegar em 500 de luz. Veja, 500 de luz é amor. Esse amor que eu estou falando é a aceitação. É quando a pessoa realmente vive, eu me aceito 100% hoje. Tudo que eu sou e tudo que eu não sou. E veja bem, não adianta você ficar afirmando isso, porque isso é pensamento positivo. Viver todo dia com esta crença de que você se aceita 100%, tudo que você é e tudo que você não é. Quando você realmente vive isso, e não apenas uma frase que você afirma, que eu explico muito que não é isso o movimento perfeito, você passa a aceitar 100% o outro, tudo que ele é e tudo que ele não é. E quando existe esse processo de aceitação, o processo de vida que você vive, que é no nível do amor, que chama o nível do amor, é um processo de revelação. A vida se revela. E por que a vida se revela? Se revela a cada dia, única. Ela não se repete porque você não julga, porque você aprende a desenvolver a receptividade, receber tudo que chega e se receber como você é, exatamente como você é. Aprender a gostar de você como você é. Isso é uma delícia. Quando você aprende a fazer isso, não quando você sabe. Quando você aplica técnicas e aprende a fazer isso, as coisas começam a chegar na sua vida como coincidência de tudo isso que você aprendeu a ser.
Eu, você, qualquer um, temos essa capacidade. Precisamos aprender a usar a ferramenta certa. Todo mundo sabe que o cérebro é superpotente, que nós temos uma energia, que nós podemos nos iluminar, mas não sabemos como usar. Não adianta a ação antes de você estar num nível vibracional de qualidade. Por isso aquela questão de o que eu devo fazer, eu sempre digo para a pessoa, nada. Enquanto você não aprender a vibrar, a viver nos níveis de poder, que é os níveis da tabela de coragem para cima, nada. Porque se você agir, qualquer atitude que você tomar, e internamente você estiver num estado de resistência, de negativismo, a resistência externa vai acontecer. A vida não vai lhe beneficiar. Se você ficou interessado em descobrir o seu poder, eu tenho uma ferramenta. Se você quer descobrir o seu poder através do método do movimento perfeito, que é um método com base na psiconeurociência, se você quer compreender esse método, que nós já trabalhamos há 10 anos, primeiro entre no site, descubra mais. Depois, se você puder, vá nos encontros de educação emocional. Entra no site, você sabe as datas desses encontros. E você pode entrar nos atendimentos individuais, que não se configuram numa terapia, e sim em uma média de 5 atendimentos, onde você aprende essas técnicas, onde você aprende a usar essa tabela, onde você aprende as técnicas básicas do movimento perfeito.